próximos 120 minutos... A vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta... Debate da Vida. Está na hora, a partir de agora, o Debates da Vida. Sei que você estava aí só esperando, né, o debate começar. Então, corre lá nas redes sociais para você assistir também, tá? Redes sociais, que é o Instagram, o nosso Facebook e também nosso canal no YouTube, Eu Tô Na Vida. Lá no YouTube, você pode clicar no sininho, fazer a sua inscrição para você receber a notificação toda vez que tiver um programa ao vivo. E também compartilhar com mais pessoas para que possam assistir ao debate a partir de agora. Pega lá os seus contatos lá no WhatsApp, manda para todo mundo para assistir ao programa também. Aí dá aquele joinha também lá na transmissão. E pode participar também lá no chat no YouTube, tá? youtube.com/Eu Tô Na Vida. E ele já está por aqui se preparando, colocando o fone, arrumando o microfone. Cláudio Apolinário, bom dia. Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes. Gratidão pela participação de cada um de vocês para mais um debate que certamente vai esclarecer muita gente, principalmente nesta geração que nós vivemos, que alguns já estão batizando como a geração dos desigrejados. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas estão fora do caminhar em comunidade, estão fora da igreja, ou seja, não frequentam a igreja. Portanto, o nosso tema de hoje é: eu sou cristão, mesmo não frequentando a igreja? Ou seja, não frequentou a igreja, eu posso ser considerado cristão? Ou tem algum gato aí na história que a gente precisa avaliar? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Repito, hein? Geração dos desigrejados, muitas pessoas por aí hoje não mais caminhando em comunidade, ou porque se decepcionaram com alguém, ou por falta de tempo, ou porque o trabalho agora está tomando todo o tempo da pessoa e ela diz, não vou mais na igreja. Então nós queremos a sua participação e a sua opinião. Hoje teremos aqui ao vivo participando conosco o pastor Luciano Scala, e também o pastor Javan Ferreira, e participação especial no terceiro bloco com o pastor Joaquim de Andrade. Começo cumprimentando o pastor Javan. Pastor Javan, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos escutam, né? E essa equipe sempre muito joia, além da excelência profissional, né? A excelência do bom trato cristão. Esperamos abençoar todos que estão nos ouvindo, né? Que o propósito sempre é edificar e também tocar o coração daquele que não tem experiência ainda com Cristo e quem sabe vai ser provocado por tudo isso e pelo debate a conhecer melhor a fé cristã. Maravilha, certamente vai ser um debate muito abençoado. Pastor Luciano Scala, bom dia, mais uma vez, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, bom dia, pastor Javan, é um prazer estar aqui para mais uma manhã partilharmos da palavra, falarmos de um assunto importante. Como o próprio pastor já disse, nós estamos numa geração onde para muitos não é mais necessário congregar dentro de uma igreja, mas nós vamos falar sobre isso. Eu acredito que até o fim do programa nós teremos bastante assunto e bastante luz para esclarecer acerca desse tema. Maravilha, nós queremos a sua participação então através do Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida. Aliás, Simone, já batemos aí os 7.800. Eu ia te falar isso, eu tô aqui de olho nele. É isso aí, então já batemos 7.800, portanto agora rumo aos 8.000. 8.000. Eu ia falar 7.900, mas eu falo com a Simone, porque a Simone ela tem mais fé, ela já vai direto lá pro topo. É isso aí, vamos bater 8.000 inscritos no nosso canal do YouTube. A minha gratidão a todos vocês que estão conosco. Então eu peço a você que já está conosco aí na sala de bate-papo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, confira para ver se você continua inscrito, porque as informações é que o YouTube tem derrubado a inscrição de alguns canais. Então confira se você está inscrito, clique no sininho para você receber a notificação e clique no joinha, fazendo essas 3 ações básicas, você nos ajuda para que o conteúdo seja indicado, seja mostrado para mais pessoas. E a sua participação no chat ali também, dando um oi, um salve, participando da nossa enquete que já está à sua disposição lá, ó. Sou cristão, mesmo que não frequente a igreja? Então vai lá e coloque aí o seu ponto de vista aqui. Vamos ver, já vou ver uma prévia aqui, não vou falar agora, mas já tem uma prévia aqui da nossa pesquisa, número de pessoas dizendo sim, outras pessoas dizendo não.
Assim que você clicar, já vai lá para cima, fica ali travadinho e você pode acompanhar o resultado aí, ver a evolução do resultado. E se você puder também, divulgue para outras pessoas que você conhece, manda agora no WhatsApp aí, você conhece algum desigrejado, não está indo mais em igreja? Manda mensagem para ele e fala assim, ô seu desigrejado, ouve o programa lá, ouve o debate, para esclarecer, para ver se está certo ou está errado, porque eu acho que a vida, não só do cristão, do ser humano, é no máximo tentar acertar, né? Buscar acertar o caminho. E com relação ao reino, não é diferente disso, nós temos que errar o caminho, porque quando erramos o alvo, nós estamos em pecado. Portanto, se for errado, não ir à igreja e você não está indo, automaticamente eu posso entender que você está em pecado, está errando o alvo, ok? Então nós queremos a sua participação, queremos a sua opinião. Começo então com o pastor Javan, que terá 2 minutos inicialmente para defender o seu ponto de vista, ou seja, para colocar um pezinho dizendo qual é o seu posicionamento. Eu sou cristão, mesmo não frequentando a igreja? Pastor Javan. Opa, hoje eu prefiro, ao invés de desigrejado, né, se for por essa linha de raciocínio, os destemplados, né? Ou seja, os sem templos. Mas penso que sim, você é igreja sim, independente de frequentar ou não as reuniões em um templo, e isso não quer dizer que o frequentar não seja algo que se deva buscar. É muito importante termos isso, né? Para não irmos nessa geração bipolar, né? Do 880, ou é uma coisa ou é outra, porque o estar no templo para as celebrações, para os serviços, é uma consequência, não é uma finalidade, porque ser igreja vai muito além de frequentar reuniões, né? Ser igreja é ser membro, é ser parte do corpo de Cristo, né? Por uma situação que até independeu de nós, foi uma providência divina. Somos igreja pela graça, somos membros de um mesmo corpo, pela generosidade de Deus, né, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para justamente nos resgatar da condição de rebeldes, de inimigos, de longe de Deus, para uma vida em comunhão. Costumo sempre pensar que, biblicamente, que somos salvos na individualidade, para que vivamos na coletividade. E a coletividade não se dá apenas, né, quando vamos aos templos, aos locais de culto. Ela se dá no nosso dia a dia, porque o que nós fazemos no dia a dia afeta sim a vida em corpo. E se formos remontar ao Antigo Testamento, as situações, quer antes do Templo de Salomão, quer durante o Templo de Salomão, as reuniões especiais, na verdade, elas eram uma consequência da vida do povo com Deus. E em datas oportunas, situações oportunas, o povo ia em direção ao templo, né, como um ícone, uma referência, muito mais de presença, muito mais, né, de agradecer e dar testemunho do agir de Deus no dia a dia do povo, do que somente a ideia de Deus presente no templo, mesmo porque Deus nunca esteve presente, confinado apenas no tabernáculo ou no templo, mas era uma referência para que o povo assim celebrasse a vida em temor, em adoração a Deus, tendo sempre a clareza de que o estar celebrando conjuntamente era consequência do agir de Deus sobre o povo. Maravilha. Pastor Luciano Scala, 2 minutos para suas considerações iniciais. Muito bem, pastor. No meu ponto de vista, a vivência cristã, diferente de alguns movimentos religiosos que são mais contemplativos, mais individualizados, a experiência cristã, ela se dá sobretudo em comunidade. Nós temos alguns exemplos onde a vida cristã, ela é comparada ao corpo humano, ela é comparada a um edifício, ela é comparada a uma árvore, a uma videira. Então nós sabemos que em todo tempo, na igreja primitiva, em todo o movimento apostólico, a igreja ela sempre se reuniu em comunidade. Nós temos aqueles movimentos chamados Domus Ecclesia, ou seja, as igrejas que se davam nas casas, mas ali era uma igreja, ali era um corpo. Então, na minha fala inicial, eu já quero apresentar justamente isso.
que a manifestação cristã, ela sempre se deu em comunidade. Nós batizamos, nós ceiamos, nós vivemos em comunidade. Os dons, eles são distribuídos para que um vem edificar ao outro. Nós somos exortados em comunidade. Então, a vida cristã, na minha primeira fala, eu já coloco desta maneira: ela sempre se deu em comunidade e ela deve se dar em comunidade. Então, ser cristão é viver numa vida em comunidade. Apesar das dificuldades, apesar das diferenças, apesar de nós sabermos como é difícil viver em comunidade, vida cristã se dá quando nós estamos numa vida comunitária. Maravilha. A opinião então do pastor Luciano é que ser cristão é andar e viver em comunidade. Logo, se entende por consequência disso que não andar em comunidade não é viver uma vida cristã. O pastor Javan diz que sim, que você é a igreja sem frequentar, ou seja, você independe da sua ida ao templo. Qual é a sua opinião? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Nós vamos ouvir agora 2 áudios, um deles do pastor Rony Tavares e outro do pastor Richard Godoy, também tratando do assunto, e na sequência eu volto com os nossos convidados. Enquanto isso, vai mandando a sua opinião, entra aí na sala de chat, manda aí YouTube, Facebook e Instagram, Eu Tô Na Vida, ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Vamos aos áudios. Em Hebreus 10, 25 está escrito para não deixarmos de reunir em congregação. Em algumas traduções podemos ler no versículo 24 do mesmo texto a orientação de estimularmos uns aos outros com amor e boas obras, e completando com não deixando a nossa congregação, como costumes de muitos. Esta advertência ou orientação, eu acredito que seja tão atual quanto ao jornal de amanhã. Se em Efésios 4:11 diz que o próprio Deus deu uns para pastores, será que todos podem pastorear ou todos podem ser pastores de si mesmo? Entendemos que somos igrejas, pois fazemos parte do corpo de Cristo como membros, e cada um com a sua própria função. Romanos 12, 4 e 5. Será que sozinhos somos completos? 1 Coríntios 14, 26 nos ensina ainda a reunirmos com salmos, ensino, línguas, interpretação para edificação da igreja. Precisamos congregar. Nós vemos o Senhor Jesus nas sinagogas ensinando, curando, salvando. Como em Lucas 4,15, Lucas 13,10. Vemos as cartas direcionadas às igrejas em Apocalipse. Vemos os discípulos, como Pedro e João, ao sábado, indo ao templo para oração. Nós podemos ver também Jesus dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E para finalizar, em Atos 2,46, fala que nós temos que estar perseverando unânimes todos os dias no templo. 96.5 Debate da Vida. Nós temos que entender que a igreja institucional faz parte de um contexto social e não de um contexto bíblico. Obviamente, o Novo Testamento é recheado de ilustrações da igreja local, e todo salvo em Cristo Jesus deve fazer parte da igreja local, para que possa ter comunhão com os irmãos, para que possa desenvolver a fé cristã, para que possa ser alimentado, pastoreado, treinado e desenvolvido nas virtudes e no ministério cristão. Porém, o que faz alguém cristão não é fazer parte de uma denominação ou de uma igreja institucional. Todas as pessoas que creem em Jesus, que foram lavadas e remidas pelo seu sacrifício, integram de uma forma ou de outra a igreja. A igreja é o organismo, o corpo místico de todas as pessoas que foram salvas por Jesus. Então, toda pessoa que crê no Cristo, ela faz parte da igreja. Maravilha, opiniões aí então do pastor Richard Godoy e também do pastor Rony Tavares. Grande abraço aos dois. Os dois são debatedores. O pastor Richard é professor hoje na Teológica Vida, caminha conosco. Deus abençoe. O pastor Richard Godoy então defendendo que a igreja institucional ela faz parte de um contexto social, mas não de um contexto bíblico. Mas ao mesmo tempo ele ressalta que todos os salvos devem fazer parte da igreja local, mas que isso não estaria conectado com a igreja institucionalizada. Já no caso do
do pastor Rony Tavares, ele já dá uma opinião bastante contundente no sentido de que nós não devemos deixar a congregação. Ele cita inclusive numa última instância aí, perseverando unânime todos os dias no templo. Menciona Jesus, menciona Pedro, vários personagens bíblicos, profetas e apóstolos que iam ao templo, que congregavam no templo, então por que não congregar também? A partir dessas opiniões retiradas da internet, esses áudios, né, que nós recebemos, nós vamos agora então dar 4 minutos para o pastor Luciano e depois 4 minutos para o pastor Javan, para que eles defendam, explanem melhor o ponto de vista, com a finalidade de fazer com que você entenda o processo como um todo, ok? Pastor Luciano, 4 minutos. Muito bem. Como eu disse na minha fala inicial, a prática cristã, diferente das práticas de outros movimentos que são contemplativos, que visam a individualidade, a prática cristã, ela se dá de forma coletiva. A Bíblia coloca o cristão como parte de um corpo, a Bíblia coloca o cristão como parte de uma videira, né, sendo os ramos dessa videira. A Bíblia coloca o cristão como parte de um edifício. Nós sabemos que os dons que são citados pelo apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, são dons que foram dados para que a igreja fosse edificada, para que um pudesse edificar o outro. Sendo assim, eu acredito que a manifestação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles foram dados à igreja justamente para isso, para que um pudesse edificar, para que um pudesse exortar o outro, para que um pudesse orar pelo outro. Sendo assim, é praticamente impossível ser cristão sem fazer parte de um corpo. Nós ceiamos. A Bíblia, quando fala da ceia, ela fala que a ceia, ela tem um propósito de trazer essa comunhão do cristão com o cabeça, mas também traz a comunhão do cristão com o outro, com o próximo. A Bíblia sempre coloca nas cartas, né, dos apóstolos, ela sempre coloca essa necessidade de nós vivermos esta comunhão. Não tem como ser cristão de forma individualizada. Nós vivemos numa época onde esse movimento do desigrejado, ele tem crescido cada vez mais. E muito por causa das decepções, muito por causa daquilo que nós encontramos de escândalos dentro dos movimentos evangélicos, mas isso não significa que nós podemos ser cristãos longe de uma igreja, longe de ser pastoreado. Sendo assim, é necessário sermos pastoreados, é necessário sermos ensinados, é necessário sermos exortados. E tudo isso ocorre quando nós estamos dentro de uma prática da igreja. Um texto que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso é o texto que o pastor citou aqui na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 25, que vai dizer, não estimularmos, ou melhor, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sendo assim, a Bíblia, ela nos exorta a vivermos de forma comunitária, a congregarmos, a vivermos esta união, apesar das dificuldades, apesar de nós termos pessoas que pensam diferente. A Bíblia sempre nos exorta nós perseverarmos juntos, nós orarmos juntos, nós vivermos juntos. A Bíblia, quando ela cita, por exemplo, a igreja primitiva lá em Atos, ela vai dizer que eles oravam juntos, que eles viviam juntos e que eles viviam tudo em comum, não existia necessitado entre eles. Por isso que eu acredito e defendo a necessidade de nós vivermos uma vida comunitária na prática cristã dentro da igreja. Maravilha. Pastor Javan agora terá também os mesmos 4 minutos para expor o seu ponto de vista, para que você entenda melhor ao que ele se refere e se você concorda, se você não concorda. A sua opinião, ela é fundamental, ela é muito importante para nós. Faça isso então através do Instagram, Facebook e YouTube /EuToNaVida, ok? Estamos lá, o pessoal já está lá mandando opiniões. Já já a gente compartilha aqui a opinião de vocês na nossa programação. Você pode mandar também em áudio ou em vídeo para o 12997
99747-2010. 12 99747-2010. A sua participação é fundamental. Pastor Javan, 4 minutos. Pelo visto, pastor Cláudio, não vai ter briga hoje não, tá? Porque o pastor Luciano parece manso e a gente concorda, talvez com uma perspectiva diferente, mais semântica do que realmente doutrinária, tal, de ser ou não ser, né? De frequentar ou não frequentar. Mas eu quero partilhar 2 textos bíblicos aqui, que penso eu, somado ao texto de Hebreus, como foi lido aqui, dão um pano de fundo para a nossa discussão e orientação daqueles que estão nos ouvindo e também vendo, né, pelas redes sociais. O primeiro deles é Atos 7, 48 e 49, quando a palavra diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor, onde seria meu lugar de descanso? Atos 7, 48 a 49. E um texto também deveras conhecido, 2 Coríntios 6, 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É importante ficar claro quem nós somos, né? Como o pastor Luciano bem colocou, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. E as formas, que eu penso que há uma confusão, né, entre formas e locais. As formas como nos reunimos e onde nos reunimos são, diríamos, como estradas paralelas, vicinais, que levam para o mesmo lugar, mas não a estrada central, que é justamente o fato da nossa experiência de fé, de conversão, arrependimento dos pecados, aquilo que nos tornou igreja, corpo de Cristo. Porque, por vezes, na defesa da instituição, da forma, porque penso sempre que, na verdade, a igreja de Cristo, ela é muito maior que os templos e que as denominações que se arrogam, né, algumas legitimamente pelo compromisso com a palavra, outras nem tanto, representantes da igreja de Cristo. Então nós temos formas de organização, como igreja batista, presbiteriana, igreja metodista, etc. Todas essas igrejas que têm um corpo de fé, uma confissão de fé, né, uma declaração doutrinária, tem uma estrutura física e também organizacional, tem uma proposta, uma filosofia de ministério, uma proposta de culto, e assim se vai para reunir as pessoas em torno, as sérias, né, pelo menos, da palavra e do serviço que edifica a igreja e prepara, né, os crentes para o enfrentamento do dia a dia e, principalmente, cumprir a missão querigmática, ou seja, evangelística da igreja, para revelar o amor, o poder, a obra salvadora de Jesus Cristo, que é para isso que a igreja existe neste mundo. Portanto, a gente tem que ter a clareza de que a igreja não é a forma como ela se organiza, muito menos o local onde ela se reúne propositivamente para partilhar momentos que de outra forma não teria como fazer devido à proporção que a própria igreja alcançou. Porque a igreja no início, quando ainda não era uma grande ameaça para o judaísmo e para o Império Romano, ainda ia ao templo, né? Tinha ainda acesso. Mas quando se caracterizou como uma religião, podemos dizer assim, que não tinha mais nada a ver, embora originária do judaísmo, né, do povo hebreu, mas não tinha mais nada a ver com o judaísmo e que se tornou uma ameaça, o povo de Deus cristão não pôde mais ter acesso nenhum ao templo. E passou a perseguição. E essa perseguição teve martírios, como nós conhecemos, né? E a igreja começou, o povo de Deus começou a se reunir cada vez mais nas casas, que já era uma prática, e posteriormente até usando as famosas catacumbas de Roma, até que depois, né, com Constantino,
possivelmente converso, né? E aí eu tenho particularmente as minhas reservas, porque ele foi conveniente até para a recuperação da ação, da hegemonia do Império Romano. Houve a liberação para que os crentes fizessem os sepultamentos, para que a igreja pudesse se reunir, e o cristianismo passou até a ser oficial, né, misturando a igreja e o Estado. E aí é outra história, porque dali já havia o cisma dos verdadeiros crentes em Cristo, que nunca aceitaram esse tipo de mistura. Mas, enfim, o que é bom que se diga, eu concordo com o pastor Luciano, quem é crente em Jesus Cristo vai ter o desejo da comunhão com seus irmãos, da reunião celebrativa, propositiva para a edificação, para o testemunho. Eu sempre partilho na igreja a seguinte expressão, que presença também é uma forma de servir. É uma forma de dizer, estamos juntos, fazemos parte. Mas você diz isso também quando no dia a dia você é igreja, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque isso é ser igreja. É bom ter a ideia de que o estar em um templo é contingencial. É circunstancial, não é condição, porque por vezes a gente vai na vibe herética, né, de dizer que a igreja salva. E a igreja nunca salvou. A igreja sempre levou a mensagem de salvação que a constituiu, que é a mensagem de Jesus Cristo como o centro, como fundamento, como o cabeça. Então eu penso que é nesse caminho que a gente tem que ter clareza. O crente em Cristo, ele tem, pelo agir do próprio Espírito Santo, esse desejo na alma de partilhar a vida com o seu irmão, sem dúvida, mas partilha também no particular, quando Jesus Cristo diz, né, onde estiverem 2 ou 3, é lógico que ali tem todo um contexto, mas a ideia é, se estão juntos, em missão, em comunhão, fazendo a vontade de Deus, eu estarei. Como também Jesus diz com clareza que Deus também está na minha intimidade, na sua intimidade, quando ele ensina sobre oração. Olha, vai lá no secreto do teu quarto e o teu pai que ouve em secreto vai te ouvir. Mas é interessante, pastor Luciano, que também lá, concordando com o irmão, diz, ele vai te responder em público. Sim. Porque todo o agir de Deus no particular é para abençoar o corpo como um todo. Maravilha. Nós vamos então a um rápido intervalo. Já temos aqui áudios, bastante áudios aqui já de participação dos ouvintes, bastante considerações. E tem até gente dizendo aqui, ó, eu sou um desigrejado, só no online, né? Então você já não está lá no tempo físico, né? Então nós queremos a sua participação, a sua opinião. Se você conhece algum desigrejado, manda mensagem para ele saber hoje se está tudo certo ou se ele está em pecado, né? É bom que eles participassem. Então manda mensagem, vai no Zap, manda para pelo menos 3 pessoas, ok? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Instagram da vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Campanha do Agasalho 2021. Participe. Você pode fazer a sua parte doando e também arrecadando em seu ciclo social. Roupas, agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis. O inverno chegou e muita gente precisa da nossa ajuda. Somos um povo e juntos somos mais. Acompanhe nossas redes sociais e ouça o programa Bíblica no Ar. Em breve, vamos informar um ponto de entrega. Faça a sua parte. Ajude uma vida. Uma iniciativa Rádio Vida e Igreja Bíblica Vida. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 9
3355-6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Sintoniza aí. É tudo de bom. Esse último ano não foi nada fácil. Aqui na ACD tem sido muito difícil também. Assim como você, nossos pacientes não veem a hora de ser livres para fazer o que quiser. Por isso a gente continua lutando para não perder nosso movimento. É a sua doação que move a ACD. O movimento é urgente. A sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@aacd.org.br ou no site aacd.org.br. Vida FM. Vida. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Vida, tudo de bom. Eita época complicada para dar presente. Mas relaxa que a vida preparou um super kit do Dia dos Pais e vai dar de presente, sabe pra quem? Pro seu. Pai Conectado. Seu pai vai ganhar 1 ano de assinatura da Trilha 7. Um boné Vida Lovers. Um super combo de pipoca pra vocês curtirem juntos tudo que o Trilha 7 tem pra oferecer. Pai Conectado. Pra concorrer tá tranquilão. Procure a foto oficial da promoção no Instagram da Vida. Curta, marque mais 3 amigos e siga os perfis indicados no post oficial. Aí é só esperar que o resultado sai dia 7 às 10 da manhã no Bíblica no Ar. Pai Conectado. Promoção Pai Conectado. Você só tem aqui na Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta agora. É o bloco da participação do ouvinte. Então, se você não mandou ainda a sua participação, manda lá no WhatsApp da Vida. Pode ser áudio, pode ser vídeo de 30 segundos ou mensagem digitada também. Nas 3 opções, não esquece, tá, gente? De deixar nome, bairro e cidade. Tem gente que manda mensagem pra cá, Cláudio não manda o nome, né? Identifique-se, então, pra gente mandar aquele alô pra você também, identificar a sua participação. Então, manda nome, bairro e cidade. Lá no WhatsApp da Vida. Áudio e vídeo de 30 segundos. Lembrando também que estamos rumo aos 8 mil. Vamos chegar lá. Mas estamos cada dia mais perto dos 10 mil. É isso aí. Não é mesmo? Tô ligado em você, Simone Rodrigues. Tô ligado. Compartilha. Também faz a inscrição lá no youtube.com/Eu Tô Na Vida. E a nossa pesquisa, como tá, Cláudio? Vamos lá então na pesquisa. Nós estamos no Facebook. 33% estão dizendo que eu sou cristão, mesmo não frequentando a igreja. Mas 67% estão dizendo que não. No caso do YouTube, está bem próximo, 43 a 57. Ainda não está empatado, porque está fora da margem de erro, mas 43% estão dizendo que sim, sou cristão, mesmo não frequentando igreja, e 57% estão dizendo que não, ok? A tua participação, a tua opinião, ela é muito importante para nós. Aliás, nós temos já participações em áudio, temos participação também em vídeo, então a sua participação é fundamental para nós, para nos ajudar a fomentar o debate. Então vamos ouvir alguns ouvintes e eu volto com os nossos convidados. Vamos lá, o vídeo é do Elton de São José dos Campos, já está disponível aí, né, Flavinha? Também áudio do Orosemiro de Taubaté, Antônio de Oliveira de Taubaté e o Marco Floriano de São José dos Campos. Vamos lá. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Viver em comunhão com a igreja é super importante, mas é inegável dizer que há corações sinceros, independente se ela está no movimento cristão ou se ela não está. Tem pessoas que se sentem melhor a não frequentar, mas tem pessoas que se sentem melhor em frequentar uma comunidade cristã. A igreja ela é um local espiritual no qual a gente se fortalece, por isso a importância de viver em comunhão.
Bom dia, aqui é o Rosemir de Taubaté, Roseli também, sobre esse debate de hoje, muito, muito legal. Eu posso ser um cristão em casa, mas estamos longe do braseiro, aí a gente apaga. Então que possamos também ser cristão na igreja, na rua, no trabalho, aonde formos, nós precisamos mostrar que nós somos uma carta aberta. Bom dia com Jesus. Bom dia, Rádio Vida. Antônio Oliveira, aqui de Taubaté. Não, todo cristão deve frequentar a igreja, sendo ela física ou não. Ele deve estar junto com os discípulos de Jesus, com a família de Deus. Todo aquele que foi ferido na igreja, nela será curado também. A igreja é o corpo de Jesus. E eu não sou a favor dos desigrejados, porque a maioria deles é ferido ou decepcionado ou frustrado com a igreja ou o sistema eclesiástico. E isso também não é de Deus. Bom dia, Marco Floriano de São José dos Campos. Eu penso que o mais grave nem é se ele está indo ou não na igreja. Ele pode estar tendo comunhão de outras maneiras com os irmãos. Mas eu acho que o mais grave é a pessoa pensar que já é salvo e está tudo bem só porque ela está indo à igreja, né? Bom dia, Esther de Taubaté. A própria situação da pandemia já revelou que nós somos igreja, nós somos cristãos em comunhão, mesmo não frequentando um templo. E quando nós nos reunimos, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor se faz presente. Estar membro de uma igreja, de uma comunidade, é uma coisa mais humana, trazida por religiões. E nós nos adequamos a isso, mas o ideal é sermos cristãos em qualquer lugar. Maravilha a opinião dos nossos ouvintes aí. A última foi a Esther de Taubaté. Também temos aqui a Eunice Paiva. Não é possível ser cristão e não estar em comunhão com a igreja. Isso não existe. Gil Sônia Souza. Sim, desde que haja motivo justo para não frequentar a igreja. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ronaldo de Jacareí. Eu acredito que sim, pois Deus está em mim e não necessariamente na igreja. Tatiana Soares, tem que ir sim. Uma coisa aprendi é que em casa comemos arroz e feijão e na igreja de 4 paredes a sobremesa. Miriam Faria, o importante é ter comunhão com Deus em casa, na rua ou na igreja. Bom, vamos lá, voltamos então com os nossos convidados. Estamos aqui hoje com o pastor Javan e também com o pastor Luciano discutindo este assunto. Eu sou cristão, mesmo que eu não frequente igreja? Em cima das observações dos nossos ouvintes, senhores, aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. A Miriam, que foi a última que eu li, ela diz assim: o importante é ter comunhão com Deus em casa, na rua ou na igreja. Eu creio que isso ninguém vai discordar. Sim. É óbvio que é importante ter comunhão com Deus em qualquer situação. Mas quando a pessoa está afastada do caminhar em comunidade, ela não fica mais vulnerável às tentações do mundo, ou seja, ela não está ouvindo ninguém. É como um pai e um filho. O pai está lá e o tempo todo ele está para o filho: filho, isso é errado, olha, isso aqui é errado, isso ali é errado. Quando ele está afastado, ele não acaba ficando muito mais propenso, não é muito mais perigoso a pessoa não caminhar em comunidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma das necessidades de nós estarmos na igreja é justamente para nós sermos edificados e exortados, né, naquilo que nós somos exortados no momento da palavra, no momento da comunhão entre irmãos. O testemunho dele vai me edificar. Então, uma das situações é justamente isso, pastor. A necessidade de nós estarmos congregando é por essa razão. Pastor Jovan. Eu insisto com a ideia de que a gente corre o risco sempre de cair numa heresia, né? De achar que só somos salvos no contexto da igreja. O frequentar reuniões é sempre a consequência. Nem todo mundo que está na reunião, dizendo ser crente em Cristo, é de fato um crente em Cristo, porque a condição para ser crente em Cristo, para ser um cristão, no nosso contexto aqui, né, que cristão tem a questão nominal, conceitual, que muitos se acham cristãos sem o que é ser cristão. Ser cristão é ter uma experiência com Cristo, é tê-lo como Senhor e Salvador, é ter se arrependido dos pecados, crente na suficiência da remissão que encontramos na cruz de Cristo, que é isso que nos torna cristãos, nos torna igreja. Isso
não podemos prescindir. A reunião é uma consequência. O problema é que os destemplados, né, os desigrejados, alguns, não cabe me julgar, mas cada um que está sendo alcançado por esta palavra pode refletir consigo mesmo, porque é o Espírito quem nos convence de pecado, justiça e juízo, é Ele quem nos confirma como convertidos. Não é uma obra externa que vai confirmar que eu sou convertido. Portanto, se você é um convertido mesmo em Cristo Jesus, insisto, você é salvo no individual, porque a salvação não é transferível, né? É uma experiência pessoal, e para ser inserido no contexto do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem toda a dinâmica de funcionamento. Então, há um mover, mas mesmo se por algum motivo, alguma decepção, alguma frustração, você se ofendeu, se chateou com um grupo determinado, isso não justifica você deixar de ser reunido, você deve buscar outro grupo para ter as experiências que são possíveis só na reunião, mas não é isso que lhe faz crente em Cristo. Isso é muito importante a gente então só para eu entender o seu ponto de vista, você está dizendo o seguinte: a pessoa ela não é obrigada a estar em uma comunidade, em uma igreja, para ser cristão. Não. Mas se ela é um cristão, certamente ela caminhará em comunidade. Certamente caminhará. E se não estiver caminhando, há alguma coisa errada no entendimento dela da fé e na sua prática. Isso é muito então o senhor não acabou levantando a bola para o pastor Luciano chutar, pastor? Não, sem dúvida. Eu falei que hoje eu não vou brigar, porque o pastor Luciano é manso e a gente concorda com muita coisa aqui. Mas veja bem, no primeiro momento o pastor Gilvan, então, ele está defendendo que você não depende de uma instituição, você não depende de uma igreja para ser cristão. Não depende de frequentar para ser. De frequentar para ser cristão. Você frequenta porque você é. Porém, você frequenta porque Tostines... Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Acabei de entregar a idade, mas vamos lá. Né? Os mais jovens falam, o que esse camarada tá falando? Eu me senti perdido agora aqui, Então, ou seja, só que se a pessoa ela não congrega, se ela não está em comunidade, ela já colocou, tem uma coisa errada. Sim. Então, automaticamente, não levantou a bola, deixou a bolinha quicando bem na área. Assim. Só chutar. É justamente o que eu penso, pastor, porque nós temos a necessidade de ser cristão. Nós temos. O cristão, ele tem essa necessidade. E nós somos... estando em comunidade, Então eu pego, por exemplo, o texto que já foi citado aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Então não tem como, se eu sou cristão, eu participo, é como a ceia. O cristão participa da ceia? Participa. Então, vamos lá, vamos jogar pro Javan aqui. O cristão tem que participar da ceia, não tem? Sendo possível, tem. Só que a ceia Sendo possível, tem, concordo. Porque a pessoa não deu para participar. Isso. Agora, o problema é quando não é possível participar da ceia, porque tá assistindo Big Brother, tá assistindo Faustão. Isso. Ou o final da Olimpíada. O pior ainda, né? O pior ainda é quando se vai aos templos e não se vai com o propósito correto de louvor e adoração a Deus, de edificação, porque o que tem que se deixar claro é o seguinte: é fato que, movidos pelo Espírito, se estamos em plena comunhão com Deus e até amadurecidos na fé, não afetados pelas decepções com homens, com organizações, que muitos desigrejados ou destemplados, né, usam, na verdade, essas decepções para cometer um outro pecado. Para justificar, que é isso, para justificar. Que é não se manter no compromisso com Deus, porque Deus não decepciona, não frustra ninguém. Então não use as suas frustrações particulares, frustrações com pessoas, com organizações, com homens, para justificar o seu não comprometimento, você não abençoar com os dons e talentos que Deus lhe deu o corpo de Cristo, que isso se dá no particular, Cláudio, mas se dá também nas reuniões, porque a manifestação desse agir do Espírito Santo, edificando a igreja com os dons, não é só quando, porque senão a gente dá a ideia do seguinte: a igreja precisa reunir uma grande multidão de fiéis para que o Espírito possa agir. Não existe isso. O Espírito já age no dia a dia do crente, edificando um a um, edificando a dois, as famílias, etc. E quando nos reunimos no templo, vamos celebrar isso, e também o Espírito age através do testemunho,
testemunho, das orações, dos louvores e etc. Então, é uma vida, não é circunstancial, pontual, numa reunião. É uma condição de vida ser igreja, que vai além de frequentar, porque hoje nós temos, honestamente, alguns cultos, algumas reuniões, alguns templos, que não há nada de intimidade com o corpo. O sujeito vai lá, tudo bem, mas ele se deleita com o culto e não é concordo. Eu mal edificado. Eu até concordo, mas em nome disto, a gente vai desincentivar a pessoa de congregar? Não jamais. Antigamente nós falávamos, né? Procure uma igreja próximo da tua casa para você congregar. Não, a gente tem que falar, procure uma igreja cristã, né? Que pregue a verdade, que ensine a verdade. Mas é necessário, sim. Eu não consigo me imaginar ou incentivar, como o pastor disse, um cristão não frequentar a igreja, apesar de todos os problemas que tem, não tem como, é impossível. Porque, pastor Javan, a pergunta que eu faço é o seguinte, dentro dessa tua lógica, se o cristão, então, ele, estando fora da igreja, ele continua sendo cristão, mas ele acaba denunciando que tem alguma coisa errada, se ele se torna um contumaz, a gente fala do pecador contumaz, né? Se ele se torna um desigrejado contumaz, ele não deixou de ser cristão? Ele está em pecado, eu não tenho dúvida disso, né? Porque a vida com Deus, nós temos há uma situação muito de imaturidade na fé. Que quando há imaturidade na fé, eu apanho de João e bato em Genésio, não tem nada a ver. Né? Então, por vezes você se decepciona com o pastor Javan, falou com você por algum motivo. E aí eu abandono a minha vida em comunhão com a igreja, que é um corpo, como um todo. Certa vez na igreja que pastoreava, com mais de 300 membros, a pessoa estava chateada com um irmão em particular, aí abandonou várias responsabilidades que ela tinha na igreja. Eu só perguntei para ela, minha irmã, responda duas coisas. Primeiro, a igreja tem quantos membros? Ah, pastor, tem mais de 300. E quem lhe ofendeu? Ah, foi fulano. Quer dizer, você está ignorando o amor de todos os outros. Segundo, o que é que Deus fez contra você? Você não serve, não é para Deus? Quem lhe pagou o preço pela sua vida não foi Jesus Cristo? E muitas vezes, pastor, eu posso estar errado, mas muitas das decepções não são nem porque alguém provocou a decepção. A pessoa não estava bem e ela enxergou no outro e percebeu uma decepção. Do tipo, pastor não me cumprimentou. Isso. Cara, você não sabe o problema que o camarada está passando. De repente ele estava ali numa situação que precisava de um abraço. Exatamente. Aí ele passou e não cumprimentou porque está mal. A pessoa já olha e fala assim, ih, orgulhoso, hein? Não olhou pra mim, tô indo embora dessa igreja, porque outro povo orgulhoso. Ou porque simplesmente não viu a pessoa, né? Então a pessoa, por imaturidade na fé, e também, às vezes, por expectativas, porque, infelizmente, como bem falou o pastor Luciano, né, existem igrejas que têm nome de evangélicas, mas não tem nada a ver com o evangelho. E aí, essas igrejas fazem promessas para atender expectativas de pessoas que não são membros de igreja, não são ovelhas do Senhor, são clientes, são consumidores de cultos, de promessas que lhes são feitas. E quando as frustrações acontecem, essas pessoas se decepcionam com Deus, como se Deus tivesse falhado com elas, mas elas é que erraram porque foram atrás de expectativas, de promessas que Deus nunca as fez. Porque quando as promessas que Deus faz, Deus cumpre. Então, se essa pessoa pactuou vida com Deus, ela, independente das decepções, das frustrações com pessoas, ou até de escândalos, né, que acontecem no contexto da igreja institucional, essa pessoa vai permanecer firme, vai ter esse discernimento, porque ela tem uma prestação de contas para com Deus, na vida que Deus lhe deu, nos dons e talentos que o Senhor lhe concedeu, para que ela sirva. Porque falando de dons e talentos, como é que ela vai exercer esse dom e talento fora da comunidade? Não tem como, né? Porque os dons eles servem, o texto de Coríntios, eles têm a função de edificar a igreja. Não faz sentido, né? O único dom que vai edificar a si mesmo é o de línguas, conforme Paulo escreve, né? Os outros dons é edificação da igreja. Então, pastor Javão, no final da história, o senhor concorda, então, que fora da igreja o camarada deixa de ser cristão? Não concordo. Mas se ele está fora da igreja e tornou um pecador contumaz, velho? Olha, nós temos 27 livros no Novo Testamento, dos quais 27 menos 4 dá quanto? 23, né? São exortações, admoestações, disciplina para crentes sempre se manterem no foco da vida em comunhão com Deus, fiéis à palavra, aos evangelhos, doutrina dos apóstolos, no cumprimento da missão, sem que se desvie, porque era isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Olha, não vai voltar ao judaísmo. Cristo é excelente.
é o sacrifício suficiente, completo, e que encerrou essa vida de vocês comprometida com o cerimonialismo judaico. Vocês têm uma nova vida agora que devem viver. E a gente tem sempre que ter a clareza, já que estamos instruindo, né, quem nos ouve e também aprendendo até juntos, eclesia não é templo. Eclesia é uma condição de vida, de reunião, que no texto bíblico há uma retirada, né? Ou uma contribuição, podemos dizer assim, daquilo que havia de prática na Grécia, quando o povo saía para ouvir, né, nos parlatórios as discussões e etc. e participar delas. E a igreja, ela é resgatada também dessa condição do mundo para se expor mais propositivamente. E a gente confunde muito o ir ao templo com viver em comunidade. Viver em comunidade é muito além de ir ao templo para uma manifestação daquilo que a comunidade vive pela fé. Sim, a gente tem que separar. Mas é importante também ressaltar que o apóstolo Paulo foi o que mais falou acerca deste assunto. Ele instituiu lideranças, né? Ele colocou essas lideranças, por quê? Porque existia na concepção de Paulo justamente essa igreja organizada. E é por isso que ele coloca os presbíteros, por isso que ele coloca os líderes, justamente porque existia sim essa organização, como nós pensamos hoje. Não foi criado do nada. Exatamente. O que nós temos hoje como igreja. Permita-me corroborar. E até as cartas do apóstolo Paulo, elas, a maioria, destinadas àquela igreja para se tratar dos problemas determinados daquela igreja, né? A gente só não pode confundir que uma coisa é a liderança que Paulo desenvolveu com a igreja, liderança de comunidade, não é liderança institucional, organizacional, como nós temos hoje, e achamos que isso é ser igreja. Formas de se organizar socialmente é diferente de formas de viver espiritualmente. Uma coisa pode ajudar a outra, mas por vezes pode atrapalhar se o templo, se a instituição igreja com CNPJ, estatuto, estrutura organizacional se coloca acima daquilo que justifica a existência dela. Né? Nós temos um templo para favorecer, em termos de conforto, em termos didáticos, pedagógicos, etc., até de segurança, a reunião dos crentes, né? Para que aí tenham a intimidade, a comunhão. Não vá ali só para consumir um culto, onde alguns chegam depois do culto começado e saem antes de terminar, porque não quer ter nada a ver com ninguém. Né? E onde também temos muitos pastores hoje que não tem cheiro algum de ovelha. São gerentes eclesiásticos, são líderes organizacionais. Isso não é ser comunidade. Eu sinto muito. Se você não está frequentando isso, não quer dizer que você não seja crente em Cristo. Mas se isso for uma condição, né, para você estar junto e etc, você deve usar essa condição. Mas o ser cristão é no dia a dia, é na sua casa, é na sua escola, você abençoando as pessoas com aquilo que Deus lhe deu e aproveitando da reunião dessa comunidade que você está afinado com ela para celebrar esta vida, né, separando o que é institucional e aquilo que é realmente bíblico no dia a dia. Deixa eu ler aqui algumas opiniões. O Newton de Osasco: quem não frequenta a igreja é cristão, mas é um cristão fraco. Se fosse cristão forte, não abandonaria o costume de amar os irmãos no culto, adorar a Deus no culto e conversar com os visitantes no culto, tentando convencê-los do Evangelho de Jesus. Certo. Márcio Afonso: eu sou desigrejado, só no online, né? A geração do online agora. Né? E temos 2 áudios, vamos ver esses 2 áudios, Simone? Vamos lá, do Márcio de Taubaté. Pastor Márcio Taubaté. Isso, e Leandro de São José. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Márcio da cidade de Taubaté. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, o Senhor Jesus já deixa um ensinamento, que quando aqueles irmãos se ajuntassem para ceiar, esperassem um pelos outros. E ali ele já fala em comunhão. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos e a vida é tudo de bom. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Leandro, sou de São José dos Campos e não concordo. O cristão tem que ir à igreja sim. Se somos parte de um corpo e o corpo são feitos de membro. Você já viu uma mão andando sozinha pela rua? Ou uma cabeça pulando pela rua? Ou uma perna andando sozinha pela rua? Não.
Então, um cristão que não vai na igreja, ele é um cristão amputado, ele está sozinho, ele não faz parte do corpo, ele não é membro de um corpo, e esse corpo é o de Cristo, que é a igreja. Tenha um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, vamos lá, obrigado pela opinião aí do Leandro, pastor Márcio, Taubaté. Alaina Mel, igreja não salva, mas um salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. Um cara qualquer, então esse foi o codinome que aparece dele aí. A igreja não é tão necessária assim. Hoje ela virou um clube de palestras motivacionais, cultos e campanhas preparadas em nome de Deus, mas com o objetivo desfocado. Então vamos lá, eu já paro na opinião aqui do um cara qualquer, né, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Será que estes cultos que ele comenta, cultos, campanhas preparadas, a gente vive uma fase de uma igreja marqueteira, né? Sim. Então, será que isto não gera esta decepção ao ponto de a pessoa entender que a igreja não é tão necessária? Porque, veja, as pessoas acabam generalizando as igrejas que estão na mídia. Sim. Porque eu vou afirmar, não tenho nenhum conteúdo estatístico, mas que a maioria das igrejas são corretas, pregam o verdadeiro evangelho, pastores sérios, homens tementes a Deus, mas o que vem pra mídia, o que dá publicidade, são as igrejas que acabam fazendo isso que ele comentou, clube de palestras motivacionais. Agora, isso invalida o trabalho da igreja, porque a igreja não é tão necessária assim. É o comentário feito por ele. Então, mas é complicado generalizar, porque a igreja, eu tiro porque eu sou pastor de igreja. Na igreja que eu sou pastor há 18 anos e eu sei da importância da minha igreja na comunidade que eu trabalho. Sou pastor na Vila Brasilândia e eu sei da importância que a minha igreja tem para aquela comunidade onde eu estou inserido. E eu sei como nós influenciamos aquela juventude daquela região, o quanto nós prestamos um serviço social para aquela região e como nós faríamos isso se nós não tivéssemos a presença das pessoas, a presença física das pessoas. Seria impossível fazer isso. Então, pensar generalizar, usando como exemplo os maus exemplos, não é correto. Eu acho que isso não é honesto. Pastor Javan. A igreja como comunidade, né, não sempre separa as coisas. A igreja como comunidade e a igreja organizacional. Por vezes a igreja organizacional reflete aquilo que é a comunidade, se ela está inserida num contexto, principalmente de pessoas daquela comunidade, né? Vamos dizer assim, é comunidade influenciando comunidade, como o pastor Luciano colocou, do trabalho. Mas a igreja, historicamente, sempre sofreu influência do seu meio, da sociedade. E penso que muitos dos destemplados, dos desigrejados, como queiram falar, que têm as suas desculpas e etc., e concordo muito, e por conta de decepções e frustrações, também reproduzem uma geração. Eu achei interessante uma palavra de alguém dizendo que estamos com uma geração desbussolada, sem bússola, sem orientação, sem um fanal, sem uma geração sem compromisso. Como ter esse norte se não ouve ninguém? Precisa ouvir, mas aí, se é por ouvir, alguém vai dizer, né? Talvez como esse aí que é uma pessoa qualquer, né? Que escute qualquer um. Aí pela internet. É um segundo perigo. Que é um perigo. Porque hoje nós temos, o pastor falou, né, que tem pastores que não têm cheiro de ovelha, mas tem ovelhas também que não tem o cheiro do pastor. Por quê? Porque o pastor dele, na verdade, é aquela pessoa do YouTube, aquela pessoa do Instagram, que tem bastante seguidores. Não tem envolvimento, né? Tem que se tomar um cuidado violento, né? Já que entramos nessa seara, tem que tomar um cuidado violento, porque você tem pastores hoje, que foram do movimento, e até neste caso daria para citar nomes, porque está exposto nas mídias, que ele diz o seguinte: rompi com o movimento evangélico, não me considero mais evangélico. Sim. Pastor Ricardo Gondim, que é um homem muito conhecido, um homem de uma profunda intelectualidade, mas que diz que rompeu com o movimento evangélico. Eu não sou mais evangélico. Não me coloque mais nesse balaio. Não me coloque mais aí. Aí ele questiona a soberania de Deus. O que Deus vai fazer, o que você vai fazer na sexta, Deus só sabe, não sabe, o que você não fez ainda. É um Deus diferente da Bíblia, né? É um Deus diferente da Bíblia, é uma teologia liberal. Então uma pessoa que vai pra internet e começa a consumir esse tipo de conteúdo, ela pode ser levada ao engano com muita facilidade. Pode, mas isso, como falei, a própria Bíblia Sagrada, nós pegamos o Novo Testamento, né, como falei, as
as 23 cartas, vamos dizer assim, os outros escritos, né, além dos evangelhos e de Atos, eles são usados por inspiração do Espírito Santo, né, para justamente bater no falso ensino que já existia desde que a igreja existiu, né? E obviamente que quando se vai para a internet é um mundo mais aberto. Por isso, volto a dizer, né, é necessário uma vida devocional, uma vida diária com Deus, pastoreada, obviamente, né, pelas igrejas sérias, com pastores sérios, mas o crente não deve se conformar apenas com aquilo que ele recebe indo ao templo. É muito pouco. E isso não corresponde à vida cristã. A vida cristã é o seu dia a dia. Não, tudo bem. Então aí é ensinar a prática. Isso. É ensinar o que deve ser a prática cristã. Mas o cristão que deixa de ir deliberadamente, ele vai enfraquecer. Ele toma decisão, olha, eu não vou mais andar em comunidade. É aquela brasa que sai do braseiro, né? A brasa que sai do braseiro, o senhor mesmo comentou que o camarada tá em pecado, ele tá errando, porque em pecado as pessoas entendem que é adultério, pecado é errar o alvo. Se o alvo é estar em Cristo, estar em comunidade, aonde ele vai se batizar nas águas? Ele vai pedir pra esposa jogar uma aguinha? Já ouvi isso acontecer, viu? Então, mas e aí? Foi no chuveiro e tô batizado. Então, ou seja, não tá andando em comunidade. Esse camarada pode ser considerado cristão? Vamos ao intervalo e a gente volta já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Estamos iniciando mais um mês. Gratos a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos dele para a propagação do verdadeiro evangelho. A cada mês é um novo desafio, mas a nossa convicção de que é Deus quem vai à frente é inabalável. E eu quero agradecer a você que contribuiu, que orou e pedir que se empenhe cada vez mais para que possamos aumentar o número de ouvintes e também de investidores do reino. Então eu te peço que nos ajude divulgando a vida para todos os seus contatos e que também nos ajude mais uma vez neste mês. Já neste início de mês, faça um compromisso com Deus de ser um investidor do reino. Nós cremos no princípio de semeadura e colheita e certamente você colherá os frutos porque está plantando em terra fértil. Nos ajude a levar o verdadeiro evangelho. Faça o seu Pix com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Que Deus continue te usando, que Deus te honre e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Se tem conflito no relacionamento... Nada, cara. Aqui é super tranquilo. Escuta aqui, hoje você vai dormir no sofá. Eu? Quer saber? Eu que vou dormir na casa da minha mãe. Que isso, amor? Calma que a gente tá aqui pra dar aquela força. Terapia de Casais. Todo sábado às 7h. Música boa, toca na vida. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente, participando. Não participou ainda? Fica à vontade pra você participar no WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Tá aí no nosso canal no YouTube. Verifica se você já deu aquele joinha. Não deu ainda aquele joinha? Então vai lá, porque às vezes a gente tá lá no YouTube assistindo e esquece de dar o joinha, né, Cláudio? Exatamente. Então tem bastante gente lá, só que o joinha tá pouquinho. Exatamente. Avança no joinha aí, gente. Dá um help pra gente aí, manda sua opinião aqui. Aliás, eu acabei de bater o olho aqui e vi aqui uma opinião do Ângelo. Ele diz assim: todo cristão tem que frequentar, sim, claro, isso sendo possível. Senão, não existiria as recomendações da Bíblia. Sem falar da ceia. Ela vai na padoca, compra um pão francês, suco de caixinha
chega em casa e pronto, depois de consumir, tá feita a ceia em memória de Cristo. Ou seja, a gente tá virando um negócio meio complicado, né? Banalizado, né? Ou seja, vamos lá, compra o suco de caixinha, toma aqui. Eu já vi, né? Na verdade, comentários de pessoas que participaram das ceias. Não, pastor, em casa é melhor, porque a gente pega o pão e ainda passa requeijão. Então, olha que maravilha, viu? Meu Deus! É o corpo de Cristo com requeijão lá. Manda ler Paulo lá em Coríntios, né? Quando ele acabou com essa graça aí, separou as coisas. Olha, a ceia do Senhor é a ceia do Senhor. Vocês querem se empanturrar de comida e beber, então façam isso. Faça isso em casa. Faça em casa, né? Mas, ou seja, eu ainda perguntei pra ele, mas qual que era o requeijão? Era tirolês, Poços de Calda? Qual que era o requeijão? Né? Porque, na verdade, a gente viu um momento complicado da igreja. Será que isso surgiu por causa da pandemia, Cláudio? Será que isso surgiu por causa da pandemia? Faça a Santa Sem casa? Olha, eu temo dizer que não, viu? Eu já tinha muita gente aí que... Antes disso. Deixou a ceia de lado, ou seja, alguns cerimoniais importantes da igreja, as pessoas têm deixado de lado, né? Pra que me batizar? Sim. Tem jovens e não, pra que me batizar agora? Se quando eu batizar vai zerar a conta, então deixa eu conseguir minha vida um pouquinho, depois eu zero a conta, tudo pra trás fica apagado e eu vou pra frente. Mas aí, Cláudio, isso é justamente... banalização, né? E também ensino errado. Porque supervalorizamos alguns rituais, né, quando na verdade eles têm o valor, mas não são o maior valor da fé cristã. Aí quando você faz isso e de repente os crentes com acesso à palavra descobrem que não é bem assim, aí vai para o extremo, banalizam e não cumprem aquilo que é a ordenança a se cumprir. Bom, vamos lá. Nesse terceiro bloco teremos a participação do pastor Joaquim de Andrade. Já quero agradecê-lo pela presença. Ele é pastor da Igreja Renovo, em Diadema, pastor da Igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista, foi pastor na Igreja All Nation, igreja que trabalha com refugiados na cidade de São Paulo, bacharel em teologia, graduando em história, professor de teologia, religiões comparadas e filosofia da religião, foi pesquisador no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, saudades do ICP, escritor e autor do livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira, é diretor executivo do CREIA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Pastor Joaquim, satisfação tê-lo conosco pela primeira vez. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o nosso debate. Vou lhe dar então inicialmente aí de 3 a 4 minutos. O senhor defendeu o seu ponto de vista e aí o senhor continua conosco aqui no debate de hoje. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário. Bom dia, pastor Jason Ferreira. Bom dia, pastor Luciano. Tudo bem, meus queridos? Bom dia, prezado ouvinte aí da Rádio Vida. É um prazer estar novamente aqui na Rádio Vida e agora com o evangelista do povo de Deus, Cláudio Apolinário. Eu sei que esse é o slogan do seu pai. Exatamente. Dele, eu fiz muitos programas de rádio com o seu pai. Poxa, que legal. Programas de rádio. Que legal, alegria recebê-lo. Já fez aí também com o pastor Jamierson. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o tema que eu creio que é mais importante, né? Eu acho que Mateus, capítulo de número 18, a gente vai encontrar claramente que Cristo ali, ele profetizou o quê? Ele profetizou que a igreja seria de fato uma estrutura com forma e que se reuniria em um determinado lugar, né? Então, Mateus 18, particularmente eu diria aí nos versículos de número 15 a 18, versículo de número 15, é isso mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. Eu pergunto, como é que vai dizer a igreja se a igreja nem existia? A igreja não existia ainda. Mas Jesus disse, diz-o à igreja. Então, o que Jesus está se referindo? A um grupo visível de pessoas, com toda certeza, era isso que Jesus estava se referindo. Apesar da igreja ainda não ter começado, ela também vai começar lá depois de Pentecostes, Cristo está prevendo o quê? Está prevendo que a igreja tinha uma forma visível. Um grupo de pessoas, aí eu diria, reunidas em um lugar, em um local especial, para um propósito de comunhão, adoração, e aqui, meus irmãos, com um propósito também de disciplina, como foi mencionado aí pelos pastores. Então, assim, no Novo Testamento, eu diria que indica definitivamente que Deus pretendia, em seu desígnio aí, né, sua sabedoria, que houvesse uma igreja visível. Então, a gente pode ver que Cristo previu isso, então a igreja seria
essa assembleia visível de pessoas reunidas em um determinado lugar e que teria uma estrutura, teria uma forma. Então é importante nós mencionarmos aqui que a igreja não sou eu, como alguns estão interpretando aí. A igreja somos nós, eu e você reunidos em algum lugar. Então, eu reconheço que existem muitos problemas hoje, né, que a gente está vendo aí, né, teologia falsa, pastores pregando um falso evangelho e, infelizmente, mau testemunho. Temos visto muitas coisas aí erradas dentro da igreja. Aliás, não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, eu vou te dizer, não entra. Não entra porque você vai estragar aquela igreja. Bom, como não existe igreja perfeita, porque ela é formada de pessoas imperfeitas como eu, como você, como todos nós, então a igreja vai ter problema sim. Agora eu pergunto, porque tem muita gente procurando uma igreja melhor, e aí temos os desigrejados, mas é importante estar na igreja, é importante frequentar uma igreja. Agora eu pergunto para você, você quer ser melhor na igreja que você está? Porque se cada um aqui que está nos assistindo agora for melhor na igreja que eles estão, o pastor, o diácono, o evangelista, quem quer que seja, se nós formos melhores, teremos uma igreja melhor. Não teremos tantos problemas aí como nós estamos vendo. Então teremos acolhimento, teremos cuidado, teremos comunhão, teremos pastoreio, teremos uma formação espiritual saudável, que eu entendo que é extremamente importante, né? É o caminho para o serviço ao próximo. Então, são caminhos, eu diria, plausíveis e são caminhos saudáveis para a Igreja de Cristo. Então, os sem igrejas estão aí cada dia se multiplicando, infelizmente, né? Achando que ele é a igreja, né? Então, são inúmeras as situações que precisam ser resolvidas. Não podemos ignorar o texto de Hebreus, capítulo de número 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto este dia vai se aproximando. Quanto mais vai se aproximando daquele glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Então, é necessário discipular as pessoas para elas serem integradas à igreja, principalmente essas pessoas sendo submissas às autoridades, não abandonando a igreja diante das adversidades, porque essa é a nossa jornada. Então a gente tem que saber que não existe igreja perfeita, bem como pastores perfeitos, bem como obreiros perfeitos, e na Bíblia nós encontramos aí a orientação para os desigrejados e os despercebidos aí da importância da igreja. Essas pessoas precisam se reunir como igreja, elas precisam ser membros do corpo de Cristo, como foi falado. Você não vai ver uma cabeça aí falando na rua, uma cabeça se movimentando aí sozinho, um pé, uma mão, nada disso. Então, o corpo sou eu, você sozinho na sua casa não é o corpo de Cristo. Maravilha. Bom, então vamos lá. Participação então do pastor Joaquim de Andrade, que certamente trouxe considerações aqui importantes. Eu anotei aqui algumas. Eu achei muito interessante a colocação dele de que Jesus está se referindo, no caso do texto de Mateus, capítulo 18, a um grupo visível que é a igreja, ou seja, assembleia visível de pessoas reunidas em um determinado local. E ele mencionou a questão do propósito, de qual é o propósito disso acontecer. Comunhão, adoração, disciplina. E eu acrescentei aqui, não foi exatamente nesse horário, nesse momento desta frase, foi um pouco para baixo, mas eu joguei aqui em cima, que é o discipulado. Discipulado eu costumo dizer que é discípulo ao lado, é caminhando junto. Então, se eu não caminho junto, como é que eu consigo ser discipulado? Como é que eu consigo ter alguém que vai me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Andando sozinho? Caminhando pela internet? Vendo? Então, são perguntas que nos ficam. Nós temos áudios dos nossos ouvintes, então vamos ouvi-los, Simone? Vamos colocar os 3 primeiros aí? Os 3 primeiros. Vamos nos 4, porque tá colado com o pastor Javan, é o Jeovã. É verdade, tava olhando aqui. É o Jeová com Jeovã. Vamos lá, então. Vamos lá, o Rafael de São José dos Campos, o William Souza também de São José, a Rosângela Nascimento de Itaquaquecetuba e o Jeovã Martins de São José dos Campos. Olá, Rádio Vida, muito bom dia, paz e graça a todos. Penso eu que um cristão sem igreja, cristão desengrejado, é a mesma coisa que um avião sem uma das asas, ele não consegue decolar. Há uma grande dificuldade. Pensa comigo, o cristão tem que estar engrejado, tem que estar inserido no corpo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.
Olá, bom dia a todos. Aqui é o William Souza de São José dos Campos. Sou um desigrejado. A minha decepção não é com o pastor, nem com os membros de igreja, nada disso. É comigo mesmo, meu mau testemunho. Tenho vício de fumar há quase 30 anos e é uma posição totalmente errada e de perigo. Estamos no elevador sentido térreo. Qualquer movimento de desigrejado para mim é errado. A Bíblia, pelo pouco que eu entendo, não dá amparo para isso. Obrigado, gente. Tenham um bom dia. Paz do Senhor, eu sou a Rosângela de Itaquaquecetuba. A verdade é uma só. O verdadeiro cristão que tem Deus no coração, ela não arruma desculpa para não ir para a igreja. Porque a igreja é um lugar onde a gente tira o tempo para servir a Deus, um tempo para ficar ouvindo a Deus. Então o verdadeiro cristão tem que ir sim para a igreja. Bom dia, Rádio Vida. Como sempre, o debate é espetacular. Bom, eu creio, na minha opinião, que não é possível um cristão se manter cristão fora da comunidade, onde ele recebe instrução e principalmente alimento espiritual para se manter firme na fé em Cristo. Haja visto que muitos dentro da igreja já têm essa dificuldade. Imagine ainda fora dessa comunidade. Opiniões interessantes aí dos nossos ouvintes. Temos aqui também o Adair Terribile. Pensa essa criança quando era criança, né? Devia ser Terribile. Gostou do trocadilho? Gostou? Aqui no Brasil é fácil a gente discutir isso e defender que só é cristão quem frequenta o templo. E lá na Índia, ou em alguns países que até nos dias de hoje perseguem quem professa a sua fé em Jesus Cristo. É difícil ver templos para se reunirem. Então, eles não são cristãos? Colocação interessante aqui do Adair. Mas aí não é templo, né? Daí ocorre aquilo que acontecia na igreja primitiva, Domus Ecclesiae. De casa em casa, né? Exatamente. Que não deixa de ser igreja, pastor. O FT aqui, acredito que não deixa de ser igreja por motivos específicos. Agora também não é ficar 24 horas dentro da igreja, porque não estamos tendo equilíbrio. O relacionamento com Deus vai ser todos os dias da sua vida. Marina Carpanese, todo cristão precisa congregar. Temos que fazer parte de um corpo, ter um pastor e trabalhar na obra. E digo mais... Fazer parte de uma igreja vai muito além de apenas ir receber uma palavra no domingo. Jacques Cruz, a igreja é quando um povo, em um certo momento, se reúne para adorar ao Senhor Jesus. Ninguém é igreja individual no singular. É necessário, sim, se reunir e congregar, exercitar a nossa fé em comunidade. Temos várias opiniões aqui, já a gente coloca mais algumas, mas vamos lá, eu quero voltar então com os nossos convidados e até em cima da colocação feita aí pelo pastor Joaquim de Andrade sobre Mateus capítulo 18, versículos 15 e assim por diante, Hebreus capítulo 10 e 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eu queria que os debatedores que estão aqui no estúdio comentassem sobre as colocações feitas por ele, ou seja, como ser igreja sem se reunir em um determinado local. E ele comenta que a igreja que Jesus instituiu tinha essa condição de ser uma assembleia visível, de pessoas que caminhariam em determinado local. Pastor Javan. Primeiro que esse texto, no contexto que Jesus usa, Jesus é um judeu, é um hebreu, e a referência imediata de Jesus era a lei aplicada ao seu povo, né? E Jesus está instruindo sobre valores do reino, mas também sobre o cotidiano, a prática de perdão, não um tribunal de inquisição, né, ou uma reconstituição de um sinédrio que existiria na igreja instituída por ele. Eu não vejo esse contexto me favorecendo a essa ideia. Isso não quer dizer que a igreja não deva se organizar, porque o termo de Jesus mais resolve com o povo. Como Paulo também, quando dá uma chamada de atenção, quando os crentes começam a resolver coisas em tribunais e não entre eles, não há entre vós, né? Juiz, não há como resolver, não há como lidar com a situação, é a comunidade resolvendo isso. Não que tinha a sua liderança, como o pastor Luciano bem falou, constituída, né? Pastores, diáconos, outros que assumiu a responsabilidade de ordenar a convivência em comunidade. Mas eu ressalto a ideia, gostei da expressão do nós, né, do pastor Joaquim, mas não há nós sem eu.
O nós sem eu continua sendo eu só, né? Para que haja um nós, há um eu que renunciou, que abdicou para de fato viver em comunidade. Insisto em dizer que vida em comunidade não é vida institucional, não é vida de ir em um templo. Essa ida a um templo, para quaisquer que sejam as reuniões, ela é precedida por aquilo que faz com que estejamos indo ao templo. Temos uma vida com Deus, uma vida com Cristo, e há situações que é necessário que a comunidade se reúna. Então, pastor, mas como que ela vai ter esta vida com Cristo sem ela aprender o que é ter essa vida com Cristo? Não é na comunidade, não é ali na igreja, hoje institucionalizada, que ele tem esse movimento de aprendizado? A igreja corrobora com isso, mas eu tenho um testemunho de muitos crentes que se converteram numa conversa particular com alguém que pregou a palavra. O discipulado que você chamou, evocou aí, ele antes de ser uma ida ao templo, é vida na vida. Jesus Cristo não discipulou indo ao templo. Jesus Cristo chamou os discípulos para uma convivência diária e os discipulou e deu esse legado para eles quando disse: ide por todo o mundo. Então nós vamos ter a vida. O que eu quero fazer a separação é a condição de vida em comunidade como corpo de Cristo e a vida institucional, como nos organizamos, e é importante, isso organiza a vida em sociedade e a vida também religiosa, mas não sentenciarmos de que, se por algum motivo a pessoa não puder ir ao templo, e tem muitos impedimentos levantados aqui, inclusive a pandemia impôs isso, ela não deixa de ser crente em Cristo, porque para ser crente em Cristo não é por meio da salvação de igreja, mas é por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E isso vai te impulsionar, te constranger, como diz Paulo, o amor de Cristo, a essa vida em comunidade, porque você quer partilhar a vida com Deus. Eu acho que, o senhor percebeu, não tem vírgula, né? Então tem que interferir. A minha preocupação, pastor, Luciano, não é com quem não pode ir à igreja por alguma eventualidade. Está doente. É quem decidiu, olha, eu decidi não ir mais. Como é que funciona isso? Então, esse debate nosso, ele é impensável. Alguns anos atrás, nós jamais iríamos discutir a ideia de um cristão não praticante, um evangélico não praticante. Isso se falava muito. É um termo que falava dos católicos, né? Os católicos diziam muito isso, mas é impensável. Isso, alguns anos atrás, nós não tínhamos essa concepção. Mas acredito que esse individualismo, essa autonomia que muitas pessoas têm assumido, é totalmente contrário às Escrituras. Jesus ia no templo. Jesus frequentava a sinagoga. Jesus, sendo um judeu, ele ia ao templo, ele foi apresentado no templo, ele frequentava a sinagoga, ele ensinava, ele estava ali nessa convivência. Os apóstolos conviviam, Ele disse que o templo haveria de ser destruído. Sim. Né? Para dar valor ao templo que realmente importa. Sim. E ele teve essa vida em comunidade, os apóstolos tiveram, e hoje eu percebo que a igreja, essa autonomia, essa individualidade tem realmente colocado as pessoas cada vez mais distantes do templo. Não preciso ir, eu fico em casa, eu não assisto, não preciso, quando na verdade não existe nenhum momento a Bíblia aconselhando a pessoa viver dessa forma individual. Ninguém vai viver sozinho, ninguém consegue ser cristão sozinho. Pastor Joaquim, quando o senhor quiser levantar o dedinho, é só levantar, tá? E a gente já dá a palavra pro senhor. Eu já levantei e você não percebeu, mas me perdoe, falha minha, vai lá. Olha, o texto que eu citei de Mateus capítulo 18, versículo de número 15, para mim é muito claro que Jesus está aí profetizando a existência de um lugar institucional. Que ele disse assim: se o teu irmão pecar, e é claro contra ti, vai lá, fala com ele. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se porém ele não te ouvir, o que acontece? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. E se ele não o atender ainda, o que diz o texto? Diz-o à igreja. A que igreja Jesus estava se referindo? As pessoas que estavam na casa delas. E aí, a gente vai mais para frente um pouquinho, lá no livro de João, porque a igreja não sou eu, de novo, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. E aí eu pergunto, o texto de Hebreus, não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns que ficam aí sozinhos nas suas casas, né? Não se reúnem nas casas aonde os irmãos estavam reunidos, que a gente sabe muito bem disso. Igreja se estabeleceu com estatuto, com regimento, com placa,
por questões o quê? Humanas, a gente não deixa de reconhecer isso. Fenômeno sociológico, né? Isso, quando eles se reuniam nas catatumbas, quando eles se reuniam nas florestas, quando eles se reuniam, por exemplo, nas casas, era a igreja que estava reunida. Não era pessoas sozinhas lá nas suas casas, como infelizmente os desigrejados estão querendo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos lá na igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então aí para mim está muito claro, e lá no Evangelho de João, Jesus dizendo que ele é o quê? Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Então, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Olha aí. Então, esses ramos são espalhados, como diz lá, João capítulo 15, versos 4 e 6, lançados no fogo. Então, é a vida da igreja, a experiência comunitária da igreja. Aí a gente vê, por exemplo, muitas coisas acontecendo dentro da igreja, por isso que eu entendo que é importante você estar filiado a uma igreja. Maravilha. Eu queria ouvir o pastor Javão. O pastor Joaquim, então, está citando o texto onde Jesus dá a orientação de resolve com a pessoa, se não resolver com a pessoa, leva a testemunha, se não resolver com a testemunha, dize-o à igreja. Quem seria esta igreja, no seu entendimento? A comunidade. Então, mas a comunidade, então, ela se reúne em algum lugar. Lógico, se reúne, como o pastor mencionou, nas casas, pode se reunir... Então vai na casa de cada um e diz para eles? Olha... Vai na casa de cada um? Houve um tempo que o pastor sabe muito bem que houve um tempo só na casa, né? Porque era o que era possível fazer, mas obviamente com o crescimento da igreja, da multidão, precisou-se de mais espaço. A questão essencial é a gente separar, né? O que é a igreja institucional e o que é a igreja comunidade. Por exemplo, hoje nós vivemos no país a necessidade, nós nos sentimos como corpo, para que nos protejamos mutuamente e tenhamos em mente que o que afeta um, afeta todos. E essa é a ideia de corpo. É lógico que o que concordamos é o seguinte: se eu sou um crente em Jesus Cristo, o mover do Espírito é uma verdade em mim e há um comprometimento pela palavra, é da palavra que nos reunamos sim, para que nos abençoemos mutuamente, sejamos mutuamente edificados e façamos aquilo juntos que na individualidade não conseguimos. Isso é ponto passivo. Agora, eu ir além disso sentenciar que se o crente não estiver frequentando por decepção ou por rebeldia, ele deixa de ser crente, eu penso que ele continua sendo um crente em falta, sujeito mais fraco, né, como dito alguns fraco, mais vulnerável, em desobediência e quem sabe até num tipo de carnalidade, vamos dizer assim, né? Mas muitos não estão com a vida tão de pecado quanto alguns que permanecem no templo, mas escondendo uma vida de falsidade e hipocrisia, como os fariseus que eram tão devotos do templo, muito mais devotos ao templo e aos utensílios do templo do que ao próprio Deus, a ponto de Jesus agir para curar alguém e eles questionaram porque Jesus estava fazendo no sábado, por exemplo. Então, o amar, você não executa o amar numa reunião pura e simplesmente. É na vida, é isso que a gente precisa resgatar. Por vezes a gente defende mais a instituição local, ABCD denominacional, do que a vida em comunidade, como o corpo de Cristo. Aí eu concordo, todos nos afetamos mutuamente. Quando você, meu irmão que está nos escutando, deixou de congregar, você deixou de abençoar com a sua presença, com dons, talentos, com o seu testemunho, as pessoas que Deus linkou você com elas e fazendo corpo, né? Pastor Joaquim. Desculpa, pastor Joaquim. Ele tentou duas. Eu queria entender, pastor Jesus, eu queria entender se inúmeros textos da Bíblia falam que a igreja é o corpo de Cristo, sua mão sozinha é o corpo, seu pé sozinho é o corpo, sua cabeça sozinha é o corpo. Não tem como. Exato. Não existe isso, pastor Jesus. Concordo. Não há possibilidade de ser um corpo. Agora eu pergunto, sozinho na sua casa, você vai enviar missionário como? Você se reunindo sozinho na sua casa, como é que você vai cumprir com o envio de missionários? Como é que você vai, por exemplo, participar da disciplina da igreja? Como é que você vai disciplinar o outro que está lá na casa dele se você não tem comunhão com ele, por exemplo, se você não está reunido com ele? Como é que é possível
essa disciplina da igreja, a participação da ceia, o batismo. Como é que é possível? Eu não estou dizendo que para ser salvo, né, a pessoa precisa frequentar uma igreja. Tem muitas pessoas que frequentam uma igreja e não são salvos. Exato. Agora, como todo salvo vai frequentar uma igreja. Por exemplo, a salvação é pelas obras? Não, não é pelas obras. Mas se é um cristão de verdade, tem que ter boas obras. Pratica. Então, se ele é salvo, ele vai querer frequentar uma igreja. Se ele não quer frequentar uma igreja, como a gente está vendo aí muitos desigrejados, então, ou é um problema que ele, de fato, como mencionou um dos ouvintes aí, está em pecado, e aí está afastado mesmo da comunhão, porque Deus, na realidade, não se afasta de ninguém. As pessoas se afastam de Deus. Então, esse indivíduo, por exemplo, cometeu um ato aí e ele reconhece que ele é um desigrejado por causa do problema dele. Não é nem o problema da igreja. E o interessante é que ele mesmo diz, tô errado. Esse é réu confesso, né? Esse é réu confesso, né? Então deixa eu só ouvir a resposta do pastor Javan com relação a essa colocação do pastor Joaquim, e eu volto com o pastor Joaquim para finalizar esse terceiro bloco. Pastor Joaquim, eu penso que nós concordamos, nós não discordamos, né? A necessidade de comunhão, de união, de estarmos ligados uns aos outros, né? Isso é uma condição de vida cristã, que o ser igreja é justamente isso, né? O que eu discordo é quando há a ideia de que se eu não frequentar o templo, não prestar serviço ao templo e etc., eu não sou. Isso não é uma evidência de cristianismo. Eu não sou crente em Cristo. Isso me coloca na condição de pecado. Como o Cláudio levantou aqui, o pastor Cláudio várias vezes, lógico, se eu faço isso por rebeldia, por afronta... Deliberadamente, isso, né? Aí eu estou à semelhança daquele servo da parábola que recebeu os talentos... Mas a negligência não seria um pecado, pastor? Não, sem dúvida. E por egoísmo eu retenho e não abençoo o Senhor. Concordo. O que eu estou enfatizando não é que o crente ele não deve ir ao templo. É a valoração de uma circunstância como se ela fosse determinante da vida com Deus, da vida espiritual. E não o é, porque temos muitos ativos e até pastores e etc., né, que não tem nada a ver com Deus. Né? Não é o estar no templo que faz a pessoa ser de Deus. Mas concordo que há um mover de Deus para que, inclusive, estejamos reunidos nas várias situações de disciplina, de partilhar os dons espirituais, e etc. a própria atmosfera do templo, do culto, é diferente, pastor. A gente assiste culto online e não é igual ao presencial. Sem dúvida. Você está no ambiente em comunhão com a igreja. Isso não tem jeito. E aí eu até faço... Isso a tecnologia não vai trazer. Mas fora isso, eu faço um paralelo em casa, né? Quando eu comecei a transmitir os cultos, devido à pandemia, transmitindo de casa, e chegou... Assim, foi começar, e começou o louvor. Quando começa o louvor, terminou o louvor, a gente tinha um videozinho que passava antes de eu iniciar a palavra, que era exatamente para eles saírem, né? Então a gente fazia o louvor e tal, aí saía. Nisso que tocou o vídeo, a minha esposa foi saindo da sala. Eu falei, onde você vai? Não, já vou lá embaixo, tem que descongelar carne. Que era para almoço. Eu falei, peraí, mas e o culto? Não, mas é rapidinho, eu vou lá e descongelo. Ou seja, não tem jeito, você tá em casa, você vai querer resolver os problemas, porque não tem ninguém te olhando, você não tá focado. Você vai acabar resolvendo outras coisas, não tem jeito. Não é igual, por vezes, Cláudio, isso acontece também estando no templo. Quantas vezes eu já vi equipes, mas não dava pra abrir a geladeira, equipes de música que acabam de cantar, aí vão fazer outras coisas e não escuta a palavra. Isso é verdade, isso é verdade. Aí você tem que chamar a atenção, todo mundo aqui dentro, não é pra ficar no estacionamento, é verdade. Isso é verdade. É outra, não tem jeito. Mas vamos lá, pastor Joaquim, vou lhe dar então aí 1 minuto e meio, 2 minutos, pro senhor fazer a sua consideração final e também dar suas mídias sociais, mas já agradecendo pela primeira vez aqui, senhor, no nosso debate. Certo, pastor Apolinário, Cláudio, eu agradeço aí essa oportunidade, né? Eu quero dizer que você pode me encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, PR Joaquim de Andrade. PR Joaquim de Andrade, você vai me encontrar então nas redes sociais aí. Também tem o nosso site, que é o CREA Brasil, creabrasil.com é o site do nosso ministério. Então eu sou o diretor do CREA, o CREA Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, tá? Então eu estou à inteira disposição dos irmãos, o que precisar, vamos na igreja, damos estudo, participamos de palestra. Se eu não me engano, está também marcado aí um debate para a próxima semana, então eu devo estar aí com você na próxima semana, debatendo aí um tema provavelmente muito interessante. Então, eu agradeço
essa oportunidade, devemos ser igreja, igreja é o corpo de Cristo, não existe perna sozinha, braço sozinho, como sendo corpo. Corpo tem que estar junto. E aí a gente vê que há uma necessidade disso, como já foi mencionado aqui por diversos pastores, né, e ouvintes do programa. A gente sabe que Cristo olha o coração de cada um. Ele é quem conhece a intenção do coração de cada um. Agora, você deixar de frequentar a igreja porque tem problemas na igreja, meu irmão, não existe igreja perfeita, tá bom? Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é essa instituição aí, pode ser chamada de batista, presbiteriana, metodista, quadrangular ou qualquer outra igreja. É muito importante estar filiado a uma igreja. Então, volte para a igreja, volte para a igreja, volte para a instituição ao qual você se converteu. Então, se você foi convidado para ir num culto e aceitou Jesus nesse culto, essa igreja é a igreja que Deus te colocou. Volte para lá em nome de Jesus. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem, então, estaremos juntos aqui. O Edmar Márcio Maia, eu achei interessante a colocação dele, que ele fala o seguinte: tem pessoas imperfeitas que querem frequentar uma igreja perfeita. Ou seja, todos nós somos imperfeitos, né? Vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Vem aí o Seminário Bíblico Teológica Vida. Um curso presencial aos sábados, de formação bíblica e ministerial, panoramas das Escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Não muda de sintonia. Vida FM. Eita época complicada pra dar presente. Mas relaxa que a Vida preparou um super kit do Dia dos Pais e vai dar de presente, sabe pra quem? Pro seu. Vai conectado. Seu pai vai ganhar um ano de assinatura da Trilha 7. Um boné Vida Lovers. Um super combo de pipoca pra vocês curtirem juntos tudo que o Trilha 7 tem pra oferecer. Vai conectado. Pra concorrer tá tranquilão. Procure a foto oficial da promoção no Instagram da Vida. Curta, marque mais 3 amigos e siga os perfis indicados no post oficial. Aí é só esperar que o resultado sai dia 7 às 10 da manhã no Bíblica no Ar. Vai conectado. Promoção Pai Conectado. Você só tem aqui na Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Boa tarde, aliás, bom dia para você que tá aí ligado junto com a gente. A gente tá de volta, né, Cláudio, por aqui. E eu quero saber como tá a pesquisa. Vamos lá então a nossa pesquisa. Na verdade, eu tô olhando aqui, nós temos bastante áudio. Muito e eu quero, áudio. Vou dar uma forçadinha aqui pra gente colocá-los aqui, porque é muito importante. Na nossa pesquisa, agora o resultado está 55% dizendo que sim. Então tá dando uma virada aqui no Facebook. Começou com 33% e agora 55% dizem que sim. De 67 cai para 45 os que dizem que não. Ou seja, o cristão, sou cristão mesmo que eu não frequente igreja, o não cai para 45%. No caso do YouTube, o número permanece
mais ou menos igual, começou com 43%, agora está em 40% dizendo que sim, e de 57% vai para 60% dizendo que não. Vamos então aos áudios, Simone. O ouvinte tem que participar, então vamos colocar o máximo que a gente puder. Tem o áudio do Rafael Silva, de São José dos Campos, Eduardo também de São José, o Jean de Taubaté e José Carlos de Jacareí. Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor a todos. Aqui é o Rafael de São José dos Campos e eu creio que esses desigrejados seria talvez até mais um motivo para a pessoa talvez não ter a obrigação de devolver o seu dízimo à igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos da Rádio Vida, é o Eduardo de São José dos Campos. Bom, um cristão que se afasta de uma igreja é como uma brasa que se afasta de uma fogueira. No começo ela até mantém o calor, mas com o tempo ela perde todo o seu potencial. Irmãos, graça e paz. Jean aqui, Taubaté. Segundo o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é na união que Deus opera a vida e a bênção para sempre. Amém. Então, irmão, aqui é irmão Zé Jacareí, irmão. Eu creio que nós temos que adorar nosso Deus em todo lugar, né, irmão? Porque a maioria do tempo onde nós passamos, irmão, é na nossa casa, no nosso serviço, nós temos que adorar Ele em todo lugar, né, irmão? E Jesus falou que ia chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Maravilha, opiniões aí dos nossos ouvintes. Márcio Reis de Taubaté. Somos igreja e quem é igreja sempre será cristão. Ângelo César Paula. O fato de sermos igreja não impede que devamos ir à igreja. Imagine ficar em casa quando poderíamos estar na igreja louvando a Deus em comunhão com os irmãos. Gisele Nunes de Taubaté. Eu sou cristã, mesmo não tendo um templo. Acompanho a pregação com vocês e vou na igreja somente para a ceia. Se tivesse bíblica aqui em Taubaté, eu frequentaria. Amém, irmã, aí, tá vendo? Então, nós vamos montar uma igreja lá. Vamos abrir a igreja lá. Deus abençoe, viu, Gisele? Luiz Fernando São José dos Campos. Para sermos igreja, é necessário não apenas comunhão com Deus, mas com os irmãos. Não precisa ser numa igreja local, pois conheço pessoas que são itinerantes, mas sempre reunidos com os irmãos, ou seja, nunca isolado ou sozinho. Aí não vira o crente macaco? Que vive de galho em galho? E não, você já vai pulando? E não cria uma identidade, não cria raiz. Não cria raiz, não cria identidade. A pergunta é o seguinte, tá comendo tudo que é tipo de alimento, né? Exatamente. A hora que tem uma dor de barriga, qual dos pastores que ele passou vai resolver, pastor Javan? Olha, certamente é com aquele que ele tiver desenvolvido maior afinidade, né? Mas ele tá pulando de semana em semana. Imagine que durante 8 semanas ele foi em 8 igrejas diferentes. Eu concordo com você. E aí na última ele cai na do pastor Javan. Ele fala, pastor, eu tô com uma dor de barriga. E agora? Aí vamos aplicar o remedinho e talvez é um remédio amargo, né? É um remédio amargo, porque o pastor Luciano B colocou, é necessário que se tenha raiz. Criar né? raiz. Raiz se dá por convivência, por intimidade, por comunhão. Que eu insisto, além daqueles momentos de reunião no templo, no contato diário, não se interessar pela vida do irmão, perguntar, mandar um WhatsApp, né? No dia a dia, né? No dia a dia, saber o nome. Né? Às vezes você está com o irmão, teve um pastor de uma igreja grande, batista, obviamente não vou dizer onde foi, na Grande São Paulo, que a irmãzinha chegou para ele e o cumprimentou, conseguiu cumprimentar na saída, né? E aí ele agradeceu pela visita que a irmã estava fazendo na igreja. E ela disse, pastor, eu sou membro dessa igreja há 4 anos. Quer dizer, o pastor nem conhecia a própria ovelha. Então, não é questão só de ir no templo. Olha, tem a Rosângela Nascimento aqui de Itaquá dizendo assim, se for assim, tá fácil ser cristão. Decepção temos em todo lugar. A verdade é que a igreja é para servirmos a Deus e não para ir com o olhar para seres humanos. Perfeito. Sim. Marcelo Moraes, ninguém é igreja sozinho, o Espírito Santo habita em nós, mas a igreja só existe em comunhão. Williams Alves, sou desigrejado e estou totalmente perdido enquanto estiver nessa terrível posição. Então, olha que interessante, um desigrejado dizendo, olha, estou perdido enquanto a essa terrível posição. Às vezes a pessoa mudou, às vezes a pessoa está numa outra região e não encontrou ainda uma igreja para congregar. Isso pode acontecer. Pode ser. Carlos Vieira, conheço pessoas que não frequentam mais a igreja e conhecem muito a Bíblia,
mas não concordam com certas coisas que acontecem na igreja. Acho que o desafio é sermos diferentes e termos comunhão. A igreja é feita de pessoas normais e não de pessoas ideais. E Rodrigo Aparecido, não concordo. O diabo ilude. Olha que já fui iludido por ele. Opiniões dos nossos ouvintes. Sim. Vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos para cada um. Temos dica cultural? Temos. Ok, então vamos à dica cultural e também já as considerações finais de cada um. Pastor Javan, começa contigo então, 2 minutos, querido. Bom, primeiro com a dica cultural ou... Já faz a dica cultural e já vai para a consideração. A dica cultural é Igreja, Corpo Vivo de Cristo, tanto do Estéreo como do Hernando Dias Lopes. Dá uma ideia do que é ser igreja. E eu insisto em dizer, né, que você é crente em Cristo, por conversão, por novo nascimento, e assim faz parte do corpo de Cristo, e é corpo de Cristo onde você estiver. E isso não quer dizer que você não deva se reunir, até mesmo porque ser corpo de Cristo também é partilhar das bênçãos, da edificação, do seu crescimento espiritual com os seus irmãos, para que eles também, através da sua vida, sejam influenciados positivamente. Eu gosto sempre de insistir, com o próprio Jesus dando exemplo, né, como o pastor Joaquim bem colocou, mas também há aquele exemplo de alguém que chegou e foi levar a oferta, mas não estava legal com seu irmão, e Jesus Cristo disse, olha, vai, deixa a tua oferta aí, né, a lição que Jesus Cristo dá, e vai resolver a tua vida com o teu irmão. Porque vida cristã é vida que extrapola reuniões, extrapola a ambientação de cultos e etc., que promovem, né, um gozo espiritual e até uma edificação que são apenas vislumbres, né, devem ser da ação diária de Deus na sua vida. E eu digo com muito carinho a esse irmão aí que está com vício, etc., se você vivendo na comunhão da igreja, você vai ter muito mais força e ânimo para superar seus vícios, suas fraquezas. E também aos irmãos que convivem no dia a dia da igreja institucional, agirem também com mais compaixão, com mais misericórdia, porque muitos se afastam justamente porque sofrem a não acolhida, ou a indiferença, ou a rejeição, realmente, por serem julgados por lutas que eles não estão conseguindo vencer sozinhos. Então, que podemos unir a ideia de que realmente não é uma igreja perfeita, mas aquele que quer se aperfeiçoar, de fato, será ajudado nessa convivência. Eu penso que é isso que devemos ter a clareza, que igreja é a vida em comunidade. O templo, as reuniões pontuais são consequência desse viver que vai lhe ajudar a sua vida cristã, mas não é determinante para a sua condição de crente em Cristo, né? Para que não sejamos a semelhança dos fariseus, né? Que, como disse, honravam e idolatravam o templo, mas não eram templos de Deus por uma vida em amor, em obediência, em fé. Um abraço e a dica cultural que eu insisti, né? Igreja do Corpo de Cristo, mas também vocês podem me achar no Instagram, Javan, né? Como também nas páginas do Facebook, e a Igreja Batista em Bela Vista, lá na Avenida Antônio Carlos C. Costa, 655, na cidade de Osasco. Se eu fosse contra a reunião, não estaria, né, vivendo no ministério como Igreja de Cristo, como esse local de encontro para nos abençoarmos mutuamente. Maravilha. A mídia social do senhor é? Javan PR, Instagram. Javan PR. E Javan Ferreira no Facebook, e a página Parafraseando com o pastor Javan Ferreira também no Facebook. Maravilha. Obrigado pela sua participação, pastor Luciano Scala. 2 minutos, querido. Muito bem, mais uma vez quero agradecer pastor Cláudio, pastor Javan, toda a produção da Rádio Vida, por mais essa oportunidade de estar aqui partilhando acerca da palavra. A minha dica cultural, eu trouxe uma literatura de Didaquê, que é o Catecismo da Igreja Primitiva. Essa obra vale muito a pena você ler. Quem nunca teve acesso ao Didaquê, foi escrito na época de Atos dos Apóstolos, então você vai ler, parece bastante com Atos dos Apóstolos, e nós vamos aprender bastante como era a comunidade da igreja primitiva. Então fica aí a minha dica cultural. Para finalizar a minha fala, eu quero dizer que ser cristão é sim viver uma vida de comunidade, porque estando na vida de comunidade, nós temos a condição de abençoar vidas,
nós temos a condição de edificar vidas e também de sermos abençoados e também de sermos edificados. Os apóstolos recomendavam que a igreja vivesse em união. Então isso foi algo ensinado pelos apóstolos. Jesus Cristo ensinou acerca da vida em comunhão. Então faz parte, ser cristão é estar dentro de uma igreja. Eu recomendo você que talvez está desigrejado, que você procure uma igreja que venha te ajudar na sua caminhada, na sua construção cristã, que você procure ser pastoreado. Nós não vivemos uma vida individualizada. Ser cristão não é uma vida mística individualizada, não. Ser cristão é estar junto, é estar em comunidade, é sentar na mesa, é comer o pão, é estar junto. Então essa é a minha recomendação final, tá bom? Para me encontrar, você me encontra nas redes sociais, você me encontra no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Basta você procurar Luciano Escala, lembrando que Escala é como está escrito aqui embaixo, né? ESCALA, Luciano Escala, e você fala comigo. E precisando de ajuda com dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação e com muito prazer estarei te ajudando. Maravilha. Pastor Luciano, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado também, pastor Javan. Já já a gente se despede da audiência. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, vamos lá. Temos várias opiniões aqui. Eu acho que não vai dar para eu ler, mas deixa eu tentar correr. Se der, eu leio mais algumas opiniões de vocês aqui. A nossa pesquisa, ela encerra no Facebook com 50-50, ou seja, começou 33-67, empatou. 50-50. 50% dizem que sim, sou cristão mesmo que eu não frequente igreja, 50% não. No YouTube, 40% dizendo que sim e 60% dizendo que não. Bom, vamos lá. Quando falamos em igreja, a gente naturalmente pensa na igreja institucionalizada. Quando na realidade a igreja institucionalizada nada mais é do que um fenômeno social. Ou seja, a igreja precisou, até por questões de organização, questões organizacionais, ela começou a se institucionalizar. Até para uma forma, por exemplo, de identificação. A igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista. Cada igreja tinha uma linha. Então, esta nomenclatura institucional, ela serve para dar um direcionamento. Então, alguém que olha, diz, não, peraí, aquela igreja é mais isso, aquela igreja é mais aquilo. Então, é uma questão organizacional. De qualquer forma, é importante que nós tenhamos a convicção no nosso coração que a igreja em si, aí o pastor Javan ressaltou bastante aqui na sua consideração, que a igreja em si não é a instituição. A igreja em si é a reunião dos santos, que acontece por um fenômeno social dentro de uma comunidade. Você pode verificar que boa parte das igrejas começaram dentro de casas, então, ou seja, ali estava reunida a igreja, ela não deixou de ser igreja porque estava em casa. Ou seja, a reunião de pessoas, ela forma a igreja de Cristo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ou seja, é um grupo de pessoas que se reúnem com uma intencionalidade. Qual que é a intenção? Adorar a Deus, aprender sobre Deus, conhecer mais sobre as coisas do reino, ouvir falar e entender como será a vida após a morte, ou seja, desejarmos a glória, desejarmos viver com Cristo em adoração eterna ao nosso Deus. Então, isto é a igreja. A instituição, ela, por este fenômeno social, é uma questão literalmente de fenômeno social, ela se organiza e é lá que nós nos reunimos. Agora, quando nós olhamos para a instituição, colocando ela como o lugar da salvação, aí já começou a complicar. O problema não é quando eu coloco a igreja e a instituição como local da salvação. É quando eu olho para o meu pastor e transformo ele no papa. É o papa da minha igreja. O que ele manda eu obedeço, o que ele fala eu faço. Ou seja, vira uma fé cega. E esse é um grande problema da igreja institucionalizada. Agora, vamos falar um pouquinho do problema da igreja ou do desigrejado. O de não ir à igreja. Meu irmão, eu faço a comparação com o churrasco. Eu gosto de comer, todo crente gosta de comer, né? Ô, coisa boa que é comer. Pensa no churrasco. Pegou a churrasqueira, você coloca a brasa lá e vamos agora fazer churrasco. O carvão que está ali junto com o braseiro, ele está quente. Ele está ajudando a fazer o quê? Queimar a carne ou assar a carne para que pessoas possam se alimentar. No momento em que eu tiro uma dessas brasas, tiro lá o carvãozinho e coloco ele que seja
1 metro de distância, ele está ouvindo os estalos do churrasco. Ele está vendo que está quentinho lá, mas naturalmente sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai esfriar e ele não vai mais cumprir a sua função. Qual que é a função do carvão? É aquecer a carne e transformar em um alimento bom para que as pessoas se alimentem. A igreja, eu faço esse comparativo porque é mais ou menos igual. Quando nós estamos no braseiro, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo discipulados, nós estamos caminhando juntos. E quando caminhamos juntos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos salgar a terra. Nós vamos servir bom alimento para que as pessoas se alimentem. Quando eu estou separado do braseiro, automaticamente eu esfrio e chega um tempo que eu não tenho mais nem o que falar. Quer ver um grande problema? Tem pessoas que a gente conversa e diz assim, não, pastor, eu não preciso mais ir à igreja, porque a minha fé está amadurecida. Eu já, por sabedoria de Deus, eu já consegui quebrar este paradigma, ou quebrar este problema, dizendo para ele assim, ok, vamos lá, então você está me dizendo que você já está firme na fé e que você não cai mais na fé. Ele falou, isso, ok, e os teus filhos? 12, 13 anos de idade, vivendo na rua, nas escolas, e estão aprendendo com quem? Com os amiguinhos. Ou seja, estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Estão sendo ensinados por uma política de ideologia de gênero, por exemplo, e não estão tendo nenhuma contestação. Porque não dá para negar que nós, enquanto pais, acabamos não educando os nossos filhos na completude. Ou seja, a gente ensina o dia a dia, a pergunta que surge, mas a gente não ouve assuntos, ou seus filhos não vão ouvir assuntos que estão conectados. Eu já tive pessoas que caminhavam conosco, que acabaram se afastando exatamente por essa questão da decepção, ou de eu não preciso disso, a igreja sou eu, e acabaram se tornando arrogantes espirituais, se tornaram obesos espirituais, só comendo coisa que não presta. E aí sabe o que aconteceu? Os filhos se desviaram e hoje choram, dizendo, eu não sei o que eu faço agora para o meu filho voltar, porque eu perdi o meu filho, perdi o controle. Então a igreja é o lugar para caminharmos juntos. Pastor, mas tem muita coisa errada acontecendo nas igrejas. Bom, então sai do seu trabalho, sai da sua família, porque na tua família, carne e sangue, acontecem problemas também. Aí eu me lembro uma historinha que me contaram uma vez, um porquinho espinho, dos porquinhos espinhos. Diz que numa região muito gelada, muito fria, eles moravam, estavam ali tudo junto, e eles pensavam, né? Olha, vamos todo mundo se juntar, porque aí a gente ficando perto, a gente se aquece. Só que quando eles se juntavam, porco e espinho, um machucava o outro. O que eles faziam? Fenômeno social. Natural. Peraí, tem que afastar, porque tá machucando. Eles se afastavam. Quando afastavam, eles morriam. Puxa vida, e agora? Estão morrendo. É melhor juntar de novo. E eles juntaram e chegaram à conclusão de que era melhor umas picadinhas do que morrer. Então estar dentro da igreja, meu irmão, é o mesmo que estar na Arca de Noé. Vai ter todo tipo de bicho lá dentro, vai feder, mas é melhor estar dentro da arca do que fora da arca. Ok? Então a igreja não é a igreja que te salva. Sou cristão mesmo não frequentando a igreja, eu não tenho como dizer que você não é cristão. Você crê em Cristo? Você crê no sacrifício vicário? Creio, mas você está deixando a sua vida manca. Você está andando de forma, dando mancada uma atrás da outra. Por quê? Porque não está cumprindo os cerimoniais da ceia, do ensino, do batismo e assim por diante. Isto acontece dentro da comunidade. Não acredito também na igreja institucionalizada. Essa igreja institucionalizada da placa, do denominacionalismo, tem mais prejudicado do que ajudado. Agora, andar em comunidade, estar reunido no que hoje são as 4 paredes, para que ali você tenha comunhão, mas desde que você entenda que a igreja é dali para fora, você vai, se alimenta e você exerce e faz a diferença na vida da sua família, das pessoas que você ama. Portanto, eu entendo que para ser um cristão genuíno, verdadeiro, ficar afastado da igreja não faz sentido algum. Vamos à nossa Word Cloud, são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, obviamente, igreja. A segunda mais citada, cristão. E a terceira, comunhão. Como é que eu faço para ter comunhão se eu não ando junto? Comunhão por WhatsApp não funciona, meu irmão. Tem que estar junto, é olho no olho, é um dando tapa na orelha do outro, vendo as dificuldades e vivendo em comunidade e exercendo ali os dons, os talentos que Deus nos deu. Pastor Javan, Pastor Luciano, muito obrigado pela participação, todos na tela. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Estamos iniciando mais um mês. Gratos a Deus pela oportunidade de sermos instrumentos dele para a propagação do verdadeiro evangelho. A cada mês é um novo desafio, mas a nossa convicção de que é Deus quem vai à frente é inabalável. E eu quero agradecer a você que contribuiu, que orou e pedir que se empenhe cada vez mais para que possamos aumentar o número de ouvintes e também de investidores do reino. Então eu te peço que nos ajude divulgando a vida para todos os seus contatos e que também nos ajude mais uma vez neste mês. Já neste início de mês, faça um compromisso com Deus de ser um investidor do reino. Nós cremos no princípio de semeadura e colheita e certamente você colherá os frutos porque está plantando em terra fértil. Nos ajude a levar o verdadeiro evangelho. Faça o seu Pix com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Que Deus continue te usando, que Deus te honre e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Sintoniza aí. É tudo de bom. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, com o pastor Cláudio Apolinário. Aqui nos 96.5. É muito mais vida. É muito mais bíblica. Não muda de sintonia. Vida FM. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia.